Se eu pensar na palavra barroco, me lembra barro, que me lembra rocha, que me lembra algo irregular, que me lembra assimetria, que me lembra algo bizarro ou que me lembra extravagância. Faz sentido. Vocês vão ver aí o que essa arte barroca representou para a história da humanidade e para a história do Brasil. Roda a vinheta. Pensando na etimologia da palavra, o que é etimologia? Na origem da palavra, no português, barroco representa uma pérola embutida numa rocha, representa uma aparência irregular. Já do francês, a palavra vem do baroque, que significa algo extravagante, algo bizarro. Não faz sentido nas associações que eu fiz lá no começo do vídeo? Faz. A arte barroca ela vai se manifestar na pintura, na escultura, na arquitetura, na música e na literatura. Onde que surgiu? Na Itália. Vamos pensar primeiro no contexto que a sociedade vivia ali naquele período. Vamos pensar um pouquinho antes até. Na Idade Média, Deus era o centro de tudo, né? A Igreja Católica ela era detentora de todo o conhecimento. Aí no Renascimento, o homem começa a questionar esses poderes da Igreja. Na arte, o Renascimento colocava o homem no centro de tudo, o famoso humanismo. E a Reforma Protestante, vinda com Martim Lutero, começa a ganhar força, o que faz a Igreja Católica reagir. Em 1546, o Papa Paulo III convocou uma reunião, e essa reunião foi chamada de Concílio de Trento, que durou 18 anos e resultou na Contra-Reforma. E é aí que surge a arte barroca, que vai ser o marketing da Igreja Católica para atrair os antigos fiéis. É nesse período que a arte barroca ganhou grandes proporções. E daí espalhou-se pela Europa toda. A arte tinha como foco, por exemplo, o culto ao sagrado. Até na arte, até na pintura, a igreja também tinha esse controle. A arte barroca era tão rica em detalhes e tão extravagante, tão exagerada, né, que também não atraía somente a igreja, atraía também a monarquia, né? Os grandes castelos, o Palácio de Versalhes, por exemplo, é um dos grandes exemplos da arte barroca. Então, reforçando, a arte barroca ela surge no contexto da Contra-Reforma e também naquele período colonialista, porque quando ela espalha pela Europa, por exemplo, ela vai lá para Portugal, para Espanha, Alemanha, e Portugal e Espanha, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil, a Espanha a América Latina. Então, a riqueza que eles colheram e levaram para lá está tudo dentro das igrejas, está tudo nas obras ali elaboradas por artistas naquele período. Quando a arte barroca ela se espalha pela Europa, a gente também vai perceber que ela se espalha de forma diferente, né? Cada país vai se manifestar de uma forma diferenciada. Mas alguns aspectos elas têm em comum, como, por exemplo, os temas religiosos, a riqueza dos detalhes e das formas. Outro exemplo é a dramaticidade das personagens retratadas, por exemplo, na escultura e também nas pinturas. Na pintura é importante ressaltar a luz, o jogo de luz, contraste, sombra. Quando o pintor trabalha com a questão do contraste, ele está querendo aproximar ali o divino do nosso lado humano, né? Ou seja, está querendo humanizar a religiosidade. As principais características da arquitetura barroca, por exemplo,
São as linhas e curvas, não só nos elementos decorativos, como também nas fachadas dos edifícios, cujas formas são, por vezes, onduladas, introduzindo assim contraste e movimento na sua estrutura. A gente também vê irregularidade das formas. Decoração exuberante com pinturas nos tetos e paredes, baixos relevos, azulejos, mármore e talha dourada. A arquitetura barroca parte dos princípios utilizados na arquitetura da Renascença, mas como resultado final, elas divergem completamente. O efeito proporcionado pela arquitetura barroca foi muito mais rebuscado, complexo e simbólico. Os elementos clássicos estão reunidos nas colunas, frontões e cúpula, porém o conjunto não segue a simplicidade harmônica e simétrica da arquitetura clássica. Existe uma imponência na sua estrutura e nos detalhes bastante decorados. As colunas, por exemplo, são duplas ou espiraladas. Os interiores seguem os mesmos princípios. No caso das igrejas, todo o apelo sentimental da arte barroca foi intensamente decorado, pois os ambientes se propõem a mostrar o esplendor de Deus e o poder da Igreja Católica. Nos palácios, o mesmo se repete. O barroco se adapta para glorificar o poder dos reis europeus, que neste período começa a se fortificar. A arquitetura se destacou principalmente nos palácios e nas igrejas. A Igreja Católica queria proclamar o triunfo de sua fé e, por isso, realizou obras que impressionam pelo seu esplendor. E os principais arquitetos, os principais nomes, Borromini e as principais características da pintura barroca: efeito claro e escuro, sendo certas zonas de quadro especialmente iluminadas, em contraste com áreas sombrias, onde se usam cores mais escuras. Percebemos também linhas, curvas e diagonais que sugerem movimento. A gente também percebe dramatismo e a teatralidade com figuras retratadas de forma exagerada, manifestando emoções fortes como a tristeza ou a dor, e naturezas mortas. Principais pintores: Caravaggio, Rembrandt, Rubens e Velázquez. Na escultura, as principais características são os gestos teatrais repletos de dramatismo, faces expressivas e roupas esvoaçantes criando efeitos de luz e movimento, exuberância das formas e realismo. A escultura levou ao máximo as produções do barroco. Um exemplo é a obra do escultor italiano Bernini, que fez esculturas retratando fielmente o homem em emoção e movimento. Predominam as linhas curvas, os drapeados das vestes e o uso do dourado. Os gestos e os rostos dos personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. A escultura barroca privilegia o movimento. As figuras deixam de ser representadas numa atitude de repouso para serem flagradas no meio de uma ação, num dinamismo ausente no Renascimento. As vestes que envolvem as personagens aparecem quase sempre agitadas pelo movimento dos corpos, ou flutuantes, impelidas pelo vento. Daí a preferência por gestos bruscos, corpos torcidos, que melhor se prestam a essa representação dinâmica. No final do século XVIII, a Europa já vivia o declínio da arte barroca. Só que aqui no Brasil, em Minas Gerais, a arte barroca teve seu destaque. Por quê? Porque descobriram as pedras preciosas e descobriram o ouro. E em Minas Gerais a gente tem um artista em destaque, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Encerro aqui a arte barroca. Até o próximo encontro. Tchau!